E aí galera, aqui quem fala é o Rui e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bem, hoje não se assustem, não se espantem, vocês provavelmente estão vendo uma gameplay de Fortnite aí embaixo. E não é por motivos normais, eu não vou mudar o conteúdo do canal para Fortnite, a menos que vocês queiram muito, porque eu sou muito ruim, tipo, muito. Então aí você vai ver eu tomando um cacete logo aí na gameplay. Porém, eu tô fazendo isso porque eu tentei gravar algumas partidas de DBD pra mim falar o vídeo e tal, pra dar mais ideias sobre o que tá acontecendo, mas né. É engraçado que dia 25 vai ter aqueles testes de anti-cheat, né? Porque hoje eu contei foram 8 hackers seguidos. E não foi 8 hackers seguidos, tipo, o soft hack. Não, hacker mesmo, tentando me prender na partida. E o que aconteceu é que eu tentei, até que eu desisti, basicamente. Não tinha como gravar. Provavelmente os hackers estão testando a última vez, porque provavelmente dia 25 já vai acabar a farra deles. É engraçado isso. Porém, infelizmente essa é a verdade, galerinha. Não tinha muito o que eu fazer. Ou era isso, ou vocês iam ver partidas dos caras estourando no gerador, fazendo barulho alto pra caramba e tentando me prender enquanto eu passo metade do tempo no lobby. Com um banimento por ter quitado da partida. O que eu acho ridículo, né? Que tinha que ter um buffering, né? 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, dá mais pra killer que demora a partida, né? Baixar é triste, velho. É triste. Porém, não é sobre hackers, né? E nem sobre Fortnite que eu vim falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que a PTB, que a Behavior, perdão, fez em relação ao PTB, sobre as perks que vão ser mexidas, como elas vão ser mexidas, e vocês já entenderam. E sim, passou um carro aqui de novo. Relevem. E tem alguém assaltando uma moto ali fora. Que eu tô ouvindo barulho do alarme. Mas bem, tirando isso, antes de eu dar o pequeno corte aqui, eu vou falar um adendo aqui, que muita gente acabou deixando passar naquela live do Discord, principalmente porque não conseguiram assistir, devido à censura, né, que sofreu o Discord, que o... esqueci, a perk do Quentin, aquela lá de exaustão, que curava tudo 66 mais rápido, agora ela só funciona, é o Vigília. O Vigília só funciona agora em exaustão, mas nada, ele não funciona em cegueira, nada, só exaustão. E isso provavelmente é a mudança mais necessária que eu já vi na minha vida de uma perk de DBD, porque essa era literalmente a perk do faz tudo. Ela faz tudo um pouco, e no lado killer não tinha nenhuma outra perk que fazia isso. Se tivesse, aí beleza. Aí beleza, eu não tinha problema nenhum se tivesse uma perk que todos os efeitos de estado dobrassem a duração. Aí beleza, né? Aí faria sentido. Mas como eu não tinha, era meio de sacanagem. Então, galerinha, pegue o seu banquinho e vamos falar sobre esse assunto. Pois bem, galera, a primeira coisa que foi dita na live importante da Behavior, lá no Discord, que infelizmente, né, eu sei que muita gente não pode ver, foi sobre o anti-cheat. Eles vão estar testando os anti-cheats no dia 25 para frente, para ver algum que tenha como substituir o anti-cheat. Eu espero que ela faça isso mesmo, isso vai ser muito importante, ainda mais no meu caso, né, que foi meio triste, porém, isso é muito importante, cara. Na verdade, isso é algo que devia ter sido feito há muito tempo, cara. Eu não sei porque a Behavior não fez isso antes, cara. Honestamente, você tem que ficar lidando com hacker no jogo, com o Easy Anti-Cheat, que é um bagulho, eu acho que tá 10 anos atrasado esse Anti-Cheat no mercado, tá ligado? Só jogos bem antigos que ainda usam ele. Isso é meio triste, mano. Ainda mais porque, se eu não me engano, o Easy Anti-Cheat, ele foi desenvolvido mais para jogos de RPG e de TPS, especificamente. O que, né, eu nunca vi um DBD de RPG, né? A menos que eles adicionem um DBD de TPS. Tipo um Chuck jogando machado. É meio estranho, né, mano? Então, obviamente, isso não ia funcionar muito bem. Porém, é só analisando pra ver. Então, chegou a atualização do julgamento. Chegou a atualização... Eu não vou saber o número agora, que eu esqueci, né? Eu não tô olhando aqui. Porém, chegou a atualização. Pegou um hacker, alguma coisa, denuncia. Tira print, se puder, do nome do sujeito. E manda marca
na Behavior. Tá ligado? Vai lá nos fóruns, vai lá no X e tal, e vai marcando a Behavior com isso, que isso ajuda muito a Behavior, você não faz ideia. O seguinte foi sobre as mudanças da PTB, porém eu vou deixar isso separado do tópico, que eu quero falar só sobre o julgamento, que eu acho que essa foi uma das piores ideias que a Behavior já teve, meu amigo. O boneco ele já é difícil, muito difícil, principalmente no controle. O boneco é difícil no controle, muito difícil. A maioria do público não está conseguindo jogar com o julgamento. A Behavior vai lá e dá um nerf nele que já foi um tiro de 12 nele. Que faz o poder dele ficar travado em 0.3 no modo zeloso. Para você que não entendeu, isso significa que antes, se você segurasse um pouquinho, o poder lançasse, iria sair um pouquinho mais rápido. E se você segurasse por muito tempo, iria aumentando o tempo para ele dar dano e tal. Isso será bom para você acertar os caras de longe, acertar o cara de perto e tal, blá 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 blá. Flick, essas coisas. Agora é sempre a versão mais longa. Ou seja, é quase impossível você fazer aqueles flicks de zigue-zague que dá pra fazer na PTB agora. Com essa mudança de 0.3. No modo zeloso. Aqueles flicks específicos, tipo, você manda o pilar pra frente e já puxa ele de volta. Não dá mais pra fazer isso, é quase impossível. Tem que ser muito, muito preciso agora. E isso é ridículo, cara, é ridículo. Aí, em seguida disso, como não fosse bastante, o único método de gameplay confiável que o povo do console tinha, que é o sniping de longe, a Behavior foi lá e deu um tiro de 12 nele. Que agora os sobreviventes veem o tempo todo a aura do pilar do julgamento. Isso vai obrigar todos os julgamentos de controle terem que usar invasor mental para cancelar a aura. Olha que legal. É o mesmo caso do Leatherface e do Billy agora, né? O Leatherface e o Billy tem o Bamboozle e agora o julgamento tem o invasor mental. Que legal. Parabéns, Behavior. Parabéns, vamos sabotar a nossa própria comunidade de graça, velho. Isso por causa de Twitter chorão, né? Que o povo tava falando que tava muito forte e ignorando completamente o controle. Que eu temia que aconteceu. Os caras não entenderam. Que deixa o bagulho, mano. Testa, faz que nem fizeram com o número 1, cara. Vai testando, depois vocês vão ajustando, cara. Não, o Behavior quer o dedo largo logo, assim, ó. Vou mexer agora. Isso é ridículo, cara. Ridículo, mano. Isso, literalmente, se você joga no controle, você quer testar o julgamento, meu amigo, vai com invasor mental. Me agradeça depois, senão você vai se lascar muito. Mas muito mesmo. Agora, se você quer fazer o adepto, meu amigo, ó. Boa sorte, tô batendo palmo pra você. Boa sorte, companheiro. Porque você vai precisar, mano. Porque os caras vão ver o teu poder de longe vindo e você vai ter que mexer, acertar a sua sensibilidade depois de umas 82 partidas para você conseguir acertar o poder principal do julgamento. Agradeça a Behavior. Eu espero que a Behavior literalmente volte atrás nisso antes de sair, mano. Que eu tô vendo o desastre que vai ser, cara. Vai ser pick rate de 0.083, mano. O boneco, tá ligado? Vai lá apertar a mão do Gêmeos lá embaixo. De boneco não usado. É isso que eu tô até vendo, cara. Porém, agora nós vamos falar sobre outros assuntos mais importantes, depois a gente volta no balanceamento em si. Bem, eu esqueci de falar sobre as luzes e tal no exílio e principalmente sobre os buffzinhos que deram no modo zeloso e tal. Esses buffzinhos são muito mínimos, são coisas mais visuais, a gente tá assassino, essas coisas. Tem como você mexer nas opções agora para desativar ou ativar e blá blá blá, vocês já entenderam, né? A acessibilidade do controle é só uma opçãozinha, que eu achei bem estranho. Porém, eu espero que provavelmente vai aumentar, né? Na PTB e tal, provavelmente vai aumentar. Eu espero que aumente, por favor, Behavior. Porque quem tem zona morta no controle tá ligado. Que não vai dar pra fazer. Você vai flicar o bagulho reto e o bagulho vai voltar pra você. Porque tá com a zona morta errada. Então a Behavior precisa tomar um cuidadinho extra com isso. Porém, as mudanças em si, no modo. Quando o sobrevivente é enviado pro exílio, vai cair muito mais rápido e vai tirar bem mais tempo de você sempre que você for acertado pelos raios. Isso é interessante, porque eu percebi que às vezes os sobreviventes eram salvos rápido demais para fazer qualquer diferença. E isso era meio chatinho para experiência do killer. Nada grandioso, tipo quando você engancha o cara na gaiola do carrasco e sai do lado do gênio que os caras estão fazendo, tá ligado? É meio inconveniente, não é nada demais.
Porém, isso ainda assim é algo interessante a gente ficar olhando. A desculpa da Behavior sobre o nerf em si da aura ser vista de longe é por causa de totem. E eu não entendi a ideia da Behavior. Ela literalmente nerfou um boneco gratuitamente porque ele é bom em proteger totem. Sendo que, ai meu Deus, tem um jeito mais fácil. Não acredito que tem um jeito mais fácil. É verdade, produção? Sabe qual que é o jeito mais fácil? É assim, se o sobrevivente estiver ali interagindo com o totem, aí sim ele vê a aura mais longe. Olha só que dificuldade sem ter que nerfar o killer. No geral, prejudicar o único método viável para um jogador de console dar dano, que é de longe. E, né, sem ser idiotice. Olha só, resolveu o problema. Quem diria que simplesmente pensar de uma maneira mais simples e mais objetiva não fosse resolver melhor do que nerfar o boneco. Isso me dá medo com a arte, tá? Me dá medo se o arte tiver alguma coisa forte, a Behavior falar dar um tiro de 12 nele. Que nem já fizeram antes com outros bonecos, de lançar morto, basicamente. Porque a Behavior foi maluca de nerfar. Nossa, cara. Isso é bizarro, tá? Você parar pra pensar, algo tão simples de resolver, a Behavior vai e nerfa o boneco. Imagina quanto de boneco não foi nerfado pela Behavior pelo mesmo motivo. Por motivos similares, né? Com maneiras bem mais fáceis de nerfar eles. Isso é meio triste. Sobre as demais perks e tal que foram mexidas, elas basicamente vão ser as mesmas que a Behavior falou na PTB e tal, menos o Ninguém Pode Se Esconder, que ele voltou a ser 24 metros agora, e ele vai ficar só preso ao gen, que eu honestamente nunca fui muito fã de usar essa perk, então eu sempre achei que ficava preso no gen mesmo. Mas não, funcionava igual o antigo Arma Suprema. Saudades do Arma Suprema, hein? Olha só, que saudade que eu tenho do Arma Suprema às vezes, viu? Nossa senhora, foi o verdadeiro boom pra comprar um killer, foi aquela perk, tá? Acho que 90% da playerbase de Alien comprou só por causa dessa perk. É incrível, na época, né? Hoje a maioria parou de jogar por ideias marotas da Behavior. Como, né? Algo que muita gente pede, eu inclusive, que é o botão de mutar as torretas, tá ligado? Que é diminuir o som das torretas, alguma coisa assim. Porque, pelo amor de Deus, cara, isso eu consigo ver muita gente falando de jogar de Alien por causa disso, cara. É insuportável, mano. Imagina você esperar 40 minutos pra chamar a partida, entrar e você ficar na tua cabeça. É foda, né? É foda. Essa perk ela se manteve a mesma e tal. A da Cheryl de bloquear o gerador foi até melhorada, que lembra que eu tinha falado que ia ser horrível, que a Behavior tava nerfando a perk. A Behavior pelo menos tomou chá e notou que era um erro, né? E aí sim bufaram a perk. Ainda não é o suficiente, como eu disse, para essa perk ficar ideal, seria a capacidade dela poder destravar a hora que o sobrevivente quiser. Isso seria interessante. Obviamente com limite de tempo para ele não bloquear o gen para sempre, né? Seria trollar a partida. Porém, esse seria o ideal para mim de Aliança Reprimida, que eu lembrei o nome agora, da Cheryl. O outro é o Vigília, que eu já comentei. Eu acredito que não vai sair tão cedo essa mudança da Vigília. Conhecendo a Behavior, né? Conhecendo a Behavior, ela vai testar os 40% antes. Aí depois num hotfix 1 ou 2 ela traz essa mudança de terminar com a Vigília. O que é um bom sinal. Embora agora eu concorde que os Notas Fantasmas precisam de buff. Por causa disso. Porém, é interessante, tá? Esse nerf na Vigília foi muito importante. Agora eu acho que só falta falar do MMR, se eu não me engano. MMR... eu acho que eu não tô esquecendo nada. Se eu não me engano, Basicamente, o MMR voltou a ser o que ele era antes, a versão 1.0 dele. Porém, com mudanças, que agora tudo que você faz na partida vai contando. E eu consigo ver algumas brechas, com certeza, já que eu estudei programação, estou estudando programação, na verdade, e como eu tenho a visão dev, né, eu consigo ver alguns erros que a Behavior provavelmente vai cometer. Que eu vou até já citar aqui. Que a Behavior ela não vai querer dar ponto para killer que vence a partida slugando. Isso é bom, isso vai fazer o killer não subir tão de MMR. Não, isso é ruim, porque você vai colocar um cara que sluga contra jogadores iniciantes que não sabem counterar o slug, cara. Você entendeu? Vai dar ruim. Outra coisa que eu consigo ver tendo problemas.
a Behavior não somando direito no começo. Isso vai fazer provavelmente uma implosão de MMR. O MMR vai ficar uma bagunça por alguns meses. Não estou falando de semanas, estou falando meses. Porque a Behavior a gente vai dar valores altos demais para coisas banais, baixos demais para outras coisas. Principalmente porque, convenhamos, a Behavior não tem o costume de jogar o próprio jogo para entender muito bem. Normalmente ela também não contrata pessoas que jogam. Eu espero que dessa vez eu esteja errado, que a Behavior tenha aberto o olho e balanceado de maneira eloquente o MMR. E por fim, né, o mais triste, eu consigo ver é sobreviventes que forem bulinados por outros sobreviventes sendo jogados em MMRs mais baixos por causa disso. Sabe aqueles sobreviventes que fazem da tua vida um inferno por algum motivo? Que querem sacanear o aleatório por algum motivo? Eu consigo ver isso ferrando muito com os sobreviventes. Não só isso, como também os baby killers com os jogadores de bullying, né? Que esses jogadores normalmente são tudo ruim. Eles normalmente perdem pra caramba, porque eles não estão fazendo um gerador, e quando eles vê, bum, bola de neve e acabou a partida. Agora imagina esses caras perdendo, não fazendo nada na partida e caindo em elo cada vez mais baixo. É a mesma coisa que eu falei lá no começo do cara que slugger. Vai tornar o início do jogo um inferno para jogador iniciante. Olha que legal. Isso eu consigo ver acontecendo. Isso eu consigo ver acontecendo muito bem. Eu espero que esses pontos estejam errados. Que a Behavior tenha balanceado bem o Slug, tenha considerado o Slug uma opção de vitória do killer e tenha recompensado isso, que faz sentido. Se o cara sluga e vai ganhando muito fácil, que ele suba mesmo, que aí ele começa a cair com gente que sabe lidar com o slug, tá ligado? Ao invés de ficar jogando ele pra baixo. Que os caras que estão bullyingando sejam identificados pra eles não caírem tanto, porque, né, ficar caindo é sacanagem, tá? Porque aí os jogadores iniciantes de killer vão sofrer o inferno na terra. E eu acho que é isso, né? O MMR e tal. Se a partida estiver rolando de fundo, vocês podem continuar com ela e tal. Agora eu vou falar sobre, principalmente, o estado atual que eu vejo a Behavior no dia 25. Que é, eu espero que a Behavior faça mais do que ela fez com o julgamento agora. O nerf, não. As opções. Eu espero que a Behavior ela coloque as opções para os killers que precisam de opções. Por exemplo, killers de longa distância tem a opção de crosshair na tela. Ah, mas isso estraga a imersão. Dane-se que estraga a imersão. Mas assim vão fazer com o julgamento. O julgamento ele tem um addon lá de instinto assassino. E esse addon de instinto assassino ele tem como você dar toggle nele numa opção. Ou seja, você não precisa trazer o addon. Olha que legal, sabia? Isso é bem legal. Por que não colocar isso com os addons de longa distância de killer? Né? A caçadora, o trickster e tal. A caçadora não tem, né? Mas fazer isso, essas opções, cara. Isso é uma das coisas que a Behavior tem que fazer. A Behavior não faz, ela fala que quebra a imersão. Porém, isso é muito importante para jogadores de console. Ah, mas eu jogo no PC e não faz diferença. É óbvio que não faz diferença você no PC. Para você tem o controle espacial muito melhor do que a gente, né? Aí é fácil você falar que não precisa. Agora tenta me jogar no controle pra tu ver. Faz que nem o Sanri fez lá. Vai lá no controle pra você ver. Pega a tua caçadora no controle pra tu ver como que é gostoso. Vai lá, pega o teu trickster. O trickster ele tem que ter uma precisão maior. Tem que acertar o cara várias vezes no controle. Vai lá que tá sorte. Pra tu ver como que é gostoso. Eu vou falar que não precisa. É óbvio que precisa, mano. É óbvio que precisa. Não é à toa que todos os FPS que existem no console, que vieram pro console, tem essa opção da crosshair. Pode ser toggle, de boa, coloca toggle. O cara que não quer jogar, que tem esse sistema e tal, de imersão e tal, desativa. Ou melhor ainda, vem desativado de base. Ou seja, lança esse efeito e já está desativado o base kit. Aí você quer usar, você ativa. Pronto, fim do problema. Isso eu acho que é um dos poucos problemas básicos que a Behavior precisa mexer. Outro problema básico, aí eu espero que venha com atualização gráfica e tal, é os mapas. É a burrada que a Behavior fez de entupir o mapa do DBD de lixo, de tranqueira, de pallet por todo o mapa, fazendo um Ghostface da vida, comer o pão que já amassou toda a partida pra ganhar. É sacanagem, mano. É sacanagem com o Ghostface, velho. O Trapper também.
Se bem que o Trapper e o Ghostface com a atualização gráfica vão estar bem melhores. É porque se você botar o Ghostface no meio do mato com tudo chovendo e vento rodando é difícil. Se você botar uma trap do Trapper vai ser difícil também. Porém, isso não muda o fato que eles vão ser ruins ainda. Então, se tiver rolando a gameplay aí, acompanha a gameplay aí. E eu sou o Rue e falou, galerinha. Lembre de levar o seu banquinho, hein? Isso não é justo. Quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? Quantas perdas ainda temos que suportar? Todas as que a nossa missão exigir. Eu entendo, Valentia. Nós escolhemos isso. Mas você foi escolhida para isso pelo ponto zero. E é sorte nossa ter você. Tenho orgulho de trabalharmos juntas. Mas para quem sabia desde o início o que a gente ia ter que encarar, falhar no cumprimento do dever faz parte. A Paradigma se ofereceu para isso. A Imaginária também. E o Jones também se ofereceu. Pessoalmente, eu morreria 1000 vezes se soubesse que é pelo bem maior. Ainda não posso ver o que acontece com Jones, mas ele não... Por favor, não. Faremos o possível para sobreviver. Mas o destino da realidade importa mais que todos nós.